porque Jesus é bom e o diabo não presta. Glória a Jesus. Não deixa de dar glória, hein? Não deixe de dar glória, não perca a sua comunhão com Deus por causa de algumas situações. Porque tudo que o inimigo quer é tirar nossa comunhão. Se você não sente comunhão, você não consegue adorar a Deus. Então isso é muito importante. Eu vou falar de um homem que eu admiro muito na Bíblia. Aliás, vocês sabem que eu sou davinista. Amo falar. Davi teve suas falhas, teve seus erros, teve seus acertos, mas era um homem segundo o coração de Deus. Deus colocou no meu coração, irmãos, de orarmos hoje, fazemos um clamor pelas famílias. Eu não dou conta de responder as mensagens, já falei para vocês, não me cobrem, entendam o meu lado, não dou conta. Às vezes eu não consigo nem ler todas as mensagens que vêm até a mim, não consigo. É muita mensagem, é muito pedido de oração, que eu, olha, eu não sei. Às vezes eu consigo ler quando eu estou dentro do avião, no aeroporto, esperando o voo. Aí eu consigo ler, que a hora que eu estou sentada, eu consigo ler. Eu vou tomar aqui um remédio que eu não estou me sentindo bem. Espera só um minutinho aí. Eu vou tomar ele logo, porque o meu estômago não está bem ainda. Mas Deus é bom e vai dar vitória para nós. E eu tento ser mais atenciosa possível, mas a gente é limitado, né? Vou tomar aqui esse remédio porque eu já estou sentindo que tem uma dor que me sufoca aqui, sai nas costas. E eu vou tomar para digestão. Uma coisa que eu queria falar aqui com vocês também. Eu percebo que muita gente entra na live numa ansiedade muito grande. Deus, fala comigo, Deus, falar comigo. E nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir, na hora do dia que você quer ouvir. E outra coisa, irmãos, eu aprendi uma coisa que a maior revelação de Deus, Bíblia. Sempre que alguém me chama, que eu consigo responder, eu digo, irmãos, entra no seu quarto, pega a sua Bíblia, eu aconselho isso direto. Mas tem pessoas que parece que não entra na cabeça. Fala com Deus, coloca diante do altar do Senhor, tira um tempo de oração, tira uns 5 minutos, olha, irmãos, uma oração de coração rasgado diante de Deus, de 2 minutos, 2, 3, olha, é tremendo. Eu já tive essa experiência. Faça isso. Eu tento dar atenção, mas está muito difícil. Muita gente. É gente pedindo conselho, é gente pedindo orientação, mas a palavra de Deus é forte. Então, o problema, eu vou dar um conselho para você, cuidado com o que você assiste em TikTok. Tem muita profetada, tem muita gente querendo se promover a profeta. Meu irmão, tome cuidado, peça discernimento de Deus. Eu conversei com uma moça esses dias, ela estava totalmente confusa na fé. Um conselho da parte de Deus. De tanto assistir profetas em TikTok ou em outras redes sociais. E eu falei para ela, filha, enquanto você ficar com essa gana de querer ir atrás, vá na palavra, Deus vai falar com você. Tem muita gente, tem gente caindo da fé, irmãos. Acredite. E o meu intuito aqui é orientar vocês, ajudá-los. O povo está muito carente, mas vai para o lado errado. Se a Bíblia diz, entra no teu quarto, fala com Deus, aí fica ligando para profeta A, profeta B. E olha, TikTok, gente, eu tenho TikTok, eu não sei, eu não coloquei mais nada, eu nem sei quem me segue em TikTok. Pegam todos os meus vídeos e jogam no TikTok. Tem gente em cima de... Sabia disso? Eu não entro no meu TikTok, nem sei mais nem o número da minha conta. Nem sei. Você fala, sinceramente, eu não tenho tempo. Tem gente que assiste a live aqui e já joga no TikTok, se promovendo em cima do meu nome. Faz isso não.
Seja honesto com as coisas de Deus. Eu nunca quis me promover em cima do nome de ninguém, irmãos, longe de mim. Porque quem me promoveu foi o Espírito Santo. Quem lançou meu nome e soprou no vento foi Deus. E eu respeito todos que têm uma chamada. Pode ser uma criança. Nós temos que respeitar. Amém? Então tome cuidado com o que você assiste. Olha, dá 10h30, 11 horas da noite, é tanta profecia, tanta revelação no TikTok. Eu falo, meu Deus do céu. O profeta Oséias disse, meu povo erra por falta de conhecimento. Meu povo erra por falta de conhecimento, de que? Da Bíblia, da palavra de Deus. Então vamos ter cuidado, irmãos. Que o inimigo não está brincando por esses tempos, não. O adversário está tentando confundir a cabeça de muita gente, irmãos, em nome de Jesus. Para, você que fica madrugada dentro no TikTok, é um tal de receba, não prega a verdade, não prega o pecado, não prega... Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Esse povo está caminhando para o inferno, arrastando multidão. Vá na palavra de Deus. Nós temos um Deus lindo, maravilhoso, que fala, que revela através da palavra. Um dia de bobeira, assim, de bobeira mesmo. Eu resolvi entrar na minha conta, que se perguntar para mim, eu nem sei onde que é a minha conta mais. Meu Jesus amado, irmãos, eu fiquei estarrecida do que eu vi. Eu fiquei estarrecida do que eu vi e ouvi. Vamos ter cuidado. Vamos pedir discernimento de Deus, para a gente não errar, não perder a direção. Tem muita gente perdendo a direção porque não pede a Deus. Senhor, me mostra, revela para mim. Então vamos tá aí, vamos embora lá e vamos dando glória, hein? Tô aqui com uma dorzinha chata, tá me incomodando, mas Deus vai dar a vitória. Vamos lá. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu tento aqui ajudar vocês o melhor que posso, não sou dona da verdade, a verdade está em Cristo, na palavra dele, mas nós somos ensinados, temos pastores para nos ensinar. Graças a Deus, estive no culto de ensino ontem, eu, pastor presidente, trouxe uma palavra abençoada, e vamos que vamos debaixo da palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração, no final dessa live, de orarmos pelas famílias. Irmãos, as famílias estão sendo bombardeadas, casamentos, família. Vocês não têm noção das coisas que eu fico sabendo. É de arrepiar, mas Deus vai dar a vitória. Salmo de número 55. Nos diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. É isso que ele faz, ele oprime. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido, talvez é o seu coração que está assim hoje, dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para bem longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. É o que estamos atravessando no dia de hoje. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Olha o que Deus está falando. Maldade há lá dentro. Astúcia, engano, não se apartam das suas ruas, pois não era o inimigo que me afrontava. Então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem igual, meu guia, meu íntimo amigo. Olha só o que o salmista estava passando. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte vivo, os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã
e ao meio-dia orarei, e clamarei a ele, e ele ouvirá a minha voz. Até aqui, glória a Deus, pode ter sido escrito durante a época da rebelião de Absalão, filho de Davi, e da traição de Aitofel, que está lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 17. Alguns dizem que esses versículos 12 ao 14 são messiânicos, porque descreve a traição. Jesus foi traído por Judas. Mas aqui só está dizendo, até aqueles que são próximos de Deus, passa por isso. Até aquele, um dia, há muito tempo, muitos anos atrás, né, na outra igreja que eu congregava, uma irmã me parou na porta e disse assim, missionária, a senhora é uma mulher de Deus, por que a senhora é provada? Tadinha, não sabe de nada. Não era para a senhora ser provada. Eu falei, a quem mais Deus dá, mais Deus cobra. Quanto mais você aproxima de Deus, mais prova a gente vai passar. Para Deus provar nossa fidelidade. Até aqueles que são especialmente próximos de Deus, como Davi, atravessam momentos em que querem escapar de problemas e opressões. Davi desejou ter asas para voar. Ah, se eu tivesse asas, eu queria ir para longe. Porque o que ele passou não era uma pessoa inimiga. Era alguém que ia ao culto com ele. Alguém talvez que frequentasse a casa dele. Alguém que ligava para ele. Ninguém está livre de passar por isso. Porque a cidade que era para estar santa, eu estou falando cidade espiritual, estava infestada de problemas. Violência, maldade, falsidade, arrogância, traição. A cidade que ele vivia era para ser uma cidade abençoada. Tinha acontecido de tudo. Assassinato, coisas terríveis. Até hoje isso pode acontecer. Mas vamos lá. Davi, ele fala de uma violência, de uma contenda. Ele aqui fala de uma opressão, do engano, traição de um íntimo amigo, que era seu amigo. Não, vocês não estão vendo isso aqui, né? Não, vocês não estão ouvindo isso, né, gente? Então, acharam de vir brincar aqui pertinho de mim, Mabel e Princes, essas crianças de pata. E os primeiros versos de Davi contém o apelo. Davi apela para livramento. Senhor, me livra, Senhor, me guarda, Senhor, me ajude a passar por isso. Sabe por quê? Porque Deus confunde o conselho do inimigo. A Bíblia diz, em Isaías 54, 17, que toda ferramenta, olha para cá, presta atenção, toda ferramenta, Jesus abençoa, toda ferramenta preparada. Toda ferramenta preparada contra mim não prevalecerá. Davi está dizendo, Senhor, confunde os planos do inimigo. Mostra para eles que eu sou o teu servo. E olha que Davi estava acostumado a enfrentar situações adversas. E tinha situações que Davi não ficava abalado. Quando ele precisava entrar no campo de batalha contra os inimigos de Israel, quando, porém, seus próprios amigos se viraram contra ele, isso abalou Davi. Ele ficou decepcionado. Irmão, isso é uma coisa que decepciona a gente. Quando é alguém distante de você, que não tem muita amizade, não tem muita conexão com você, se levanta contra você, tudo bem, você suporta, mas quando tem alguém ali que convive com você, às vezes trabalha com você, come na sua casa, eu sei que eu já passei por isso. Eu já passei por isso, não foi uma vez, não foi duas, e há 1 ano e pouco atrás passei por isso. Pessoas que eu nunca imaginei me traíram. A minha filha. Doeu demais. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse Deus falar com ela, minha filha ficou doente. Essa menina perdeu 3 quilos em uma semana, de tanto chorar. Pessoas que a gente estendeu a mão, abençoou. Pessoas que a gente fez de tudo que Deus colocou no nosso coração, a gente fez e fomos traídos.
Fomos mal interpretados. Pior, pessoas do meu sangue. Mas Deus deu graça e suportamos. Deus deu graça e suportamos. Pessoas do meu sangue. Morou na minha casa, nasceu na minha casa, cuidei. Ajudei a casar. Foi terrível, mas o Senhor nos sustentou. E Deus vai te sustentar. Sabe por quê? Porque Deus conhece a integridade do nosso coração. Davi disse, Senhor, se fosse um inimigo, eu até suportaria, mas alguém muito próximo a mim. Ele pediu que Deus agisse. Ele clamou ao Senhor para que Deus pudesse livrar ele de uma situação muito difícil. E ele está dizendo assim, olha, ele estava dizendo assim, eu vou usar as frases, vocês vão ter que passar por isso também. Provavelmente vocês vão passar por isso. Porque ninguém está livre. Irmão, se é uma coisa que dói na gente, é traição. Irmão, se é uma coisa que eu aprendi, a palavra gratidão. Eu sou grata a Deus. Ainda ontem veio aqui 2 irmãs da minha casa. Não tive tempo de dar atenção a elas. Para mim trazer um presentinho, irmãos. Pensa. Coisa mais linda. Se ela estiver assistindo, muito obrigada, irmãos. Olha, vocês não têm noção. Que era para ter dado na festividade que eu fui pegar na igreja delas. E não deu tempo. E ela, preocupada, mais de 2 anos, ela guardou o presentinho e trouxe aqui a lembrança. Que, aliás, eu gostei muito, viu? Eu gostei. Principalmente do shampoo, que meu cabelo estava terrível. Uma bênção de Deus. Até nisso Deus cuida. Elas vieram de lá da freguesia aqui para trazer meu presentinho. Eu falo presentinho no modo carinhoso, não é no modo desprezível, não. Tá? No modo carinhoso. Eu louvo a Deus pela vida da irmã, que Deus abençoe. Não pude dar atenção a elas, porque eu estava descendo para o culto de ensino. Mas eu falei, outra hora vocês vêm para tomar um cafezinho comigo. Então, irmãos, é muito difícil você digerir isso. Você está ali com a pessoa, abençoa, cuida, se preocupa, liga, faz alguma coisa para poder ajudar a pessoa e no fim você recebe uma punhalada nas costas. Gente, é terrível. Se não fosse a mão de Deus, essa aqui não é um desabafo, é uma realidade. A minha filha não tinha aguentado, minha filha tinha morrido. Mas Deus colocou as mãos. E Davi, ele não conseguiu identificar a situação específica. Ele não conseguiu entender por que fizeram aquilo. Aleluia. Mas ele está dizendo assim, olha, era um conflito muito grande. Porque o adversário provavelmente foi um inimigo, também pode ser seu próprio filho, Absalão, que se levantou contra ele, querendo o reinado do pai. Aqui ele fala da contenda, da opressão, do engano, da traição. E os primeiros versos contêm o aspecto, o apelo. Davi faz um apelo de livramento. Senhor, me livra dessas maldades. Porque mexeu com o emocional dele. Tem coisas que mexem com o nosso emocional. E quando mexe com o emocional, é muito difícil. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai passar o bálsamo no teu coração. Aleluia. Vai passar o bálsamo no teu coração. E tirar essa dor. Alguém que entrou nessa live, que está com o coração dolorido. Aleluia. Alguém que entrou nessa live, que está com o coração entristecido, magoado. Deus está dizendo que vai passar o bálsamo dele. Aleluia, no seu coração, vai trazer alívio, vai trazer alegria, vai trazer a recompensa, louvado seja o nome do Senhor, porque mexeu com o emocional. O que tem de gente com crise de ansiedade, sofrendo de ansiedade, irmãos, é uma coisa que eu mais lido, eu tenho ansiedade, não ficava falando isso para vocês, eu sofro de ansiedade, só que a minha ansiedade eu consigo controlar. Quando eu vejo que ela está querendo me agoniar, eu corro para o joelho, pego a minha Bíblia. Às vezes eu acordo no meio da noite, o coração... Aí eu falo, opa, já vou para o joelho, pego minhas 2 dobradiças, né? Esqueci da dobradiça? Glória! Eu pego as 2 dobradiças, venho aqui para minha cozinha, puxo a cadeira para Jesus, tá? Já tem uma cadeira ali que é só dele, ninguém senta nessa cadeira aqui em casa, ninguém. Não deixo ninguém sentar. Já chamo Jesus para conversar, me derramo na presença dele, oro, ali eu faço um chazinho, volto para a cama e vou dormir. Mas tem pessoas que não têm controle da ansiedade. Tem pessoas que passam mal, tem ânsia de vômito, tem tontura. Mas nesta noite o Espírito do Senhor Jeová vai te consolar, aleluia, vai te confortar nessa noite. E Davi está dizendo, Senhor, o Senhor pode frustrar os planos do inimigo.
porque eles incitavam violência contra Davi, contendas, perversidade, engano. E eu quero dizer nessa noite que o Senhor está paralisando, aleluia, aleluia. O Senhor está paralisando toda ação contrária à minha e da tua vida. Você crê nisso? Erga a tua mão e glorifique nessa noite, aleluia. Todo projeto que não vem de Deus, todo plano arquitetado do inimigo que queria vir abalar o seu emocional, vai ser repreendido nessa noite em nome de Jesus. Tem glória aí, crente? Bora dar glória, aleluia. Porque o que ele quer fazer é frustrar os planos de Deus. Mas nessa noite a palavra é: Deus frustra os planos do inimigo. Eu sei que tem gente aí preocupado até com alguém da família, que o adversário tem cirandado, feito de tudo para atingir de uma forma ou de outra. Mas deixa eu te dizer, na autoridade do Espírito Santo, aleluia, eu já começo a sentir a presença de Deus, aleluia, eu já começo a sentir a graça de Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu vou frustrar os planos do inimigo. Davi tomou atenção, pediu justiça de Deus contra os seus inimigos. Senhor, frustra os planos deles. Faz alguma coisa, Senhor. Aleluia. Ele sentiu que vinha com violência. Davi, rei, pastor de Israel, poeta, profeta. Aleluia. Davi tinha esse negócio com Deus muito forte. E ele sabia que tudo isso era por causa da promessa do trono que Deus ia dar para ele. Então, nessa noite, o Senhor vai soltar cativos. Cativo da ansiedade, cativo da depressão, pessoas que têm que tomar remédio todo dia. O Senhor está libertando essa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Davi ficou angustiado, sim. Quem é que não fica angustiado sabendo que alguém de dentro da sua casa, alguém que convive com você, se torna o seu inimigo? As palavras que ele usou: homem igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. E esse comentário aqui reforça a contextualização desse salmo, porque no período da tentativa de golpe de Absalão estava tentando dar um golpe, e eu vou dizer, o espírito de Absalão está tentando dar golpe em alguém aqui nessa noite, mas o Senhor desfaz este mal pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Então dá glória a Deus, porque Deus é muito bom. Ele disse: juntos nós íamos em comunhão para a igreja. Juntos nós íamos para a casa do Senhor. Mas Davi colocou em Deus a sua confiança. E ele faz uma súplica. Ele sabia que Deus iria ouvir as suas queixas. Ele sabia que Deus ia trazer resposta. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Eu falo meu querido porque tem irmãos que assistem. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Tem pastores que nos assistem. Aleluia. Davi estava dizendo: olha, eu estou vivendo no meio da dificuldade. Mas a primeira coisa que me ocorre, aleluia, é saber que tem um Deus que no meio da dificuldade ele opera. Muito calor. Davi está dizendo assim: olha, eu estou vivendo uma dificuldade. E ele pergunta: como é que eu posso sair dessa? Talvez você entrou nessa live dizendo: Senhor, como que eu vou sair dessa situação? Eu estou deparando com a dificuldade, eu estou dentro da dificuldade, eu estou sentindo que a dificuldade está me rodeando. Como que eu vou sair dessa situação? O que eu posso aprender com essa situação? Deus sabe como nos ensinar. Davi havia aprendido algumas lições, algumas estratégias, aleluia, nos anos posteriores. Ele se escondia de Saul. O coração humano anseia por um socorro. O coração humano anseia por uma resposta. O teu coração entrou aqui nessa live ansiosa por uma resposta. Mas deixa eu te dizer, meu querido, Deus já está trabalhando, mas Ele não vai dizer de que forma está trabalhando. O importante é que Ele já está trabalhando. Isso que é importante.
Aleluia. O que você não pode é perder o seu foco, a sua comunhão com Deus. Não permita que essa situação te tire a sua comunhão. Aleluia. Dá glória aí, crente. Cadê os crentes do glória? Eita! Vai ter vitória, vai. Em nome do Senhor Jesus. E o coração humano ansioso, porque ele precisava de um refúgio, de uma tranquilidade. Ele estava cansado, disse, se eu tivesse asas. Jeremias, o profeta Jeremias, ele almejou, desejou uma estalagem sossegada, onde pudesse se abrigar. Sabe aquele dia que você tem vontade de ficar quietinha, que ninguém mexa com você, que ninguém fale com você? Jeremias pensou nisso, mas quando teve a oportunidade de sair de Judá, ele mostrou que era um verdadeiro pastor e permaneceu com o seu povo. Ele não fugiu. Aleluia. Ele podia falar, vou embora daqui, chega de ficar profetizando para esse povo. Esse povo não quer nada com Deus. Quando ele teve a oportunidade, ele ficou lá. Podem voar as pombas. Elas podem voar para lugares distantes e buscar refúgio. Nas rochas mais altas. Mas não precisamos de asas de pomba para voar longe. Você tem duas asas. Oi? Tem. Qual? Joelho. Crente voa, voa. Com o quê? Com as asas. Quais asas? 2 joelhos. Voa. Não precisamos de asas de pomba para fugir da tempestade. Em mais uma ocasião, Davi orou pedindo ao Senhor, esconde-me. E Deus respondeu a sua oração. Davi fugiu para Jerusalém, sim, e se abrigou no deserto do outro lado do Jordão, em Maanaim. Davi olhou para a circunstância, a gente olha. Davi não se negou e disse assim, olha, eu não estou vendo nada. Não, Davi encarou a dificuldade. Davi encarou a realidade. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele sabia o que se passava ao redor dele. Ele dirigiu as operações com uma competência. Ele era homem de batalhas, de lutas travadas. Além disso, Davi orou ao Senhor, pedindo, que causasse confusão no meio dos homens de Absalão. Deus vai confundir os planos do inimigo. Deus já está confundindo os planos do inimigo. Aquilo que vinha para te perturbar, te atormentar, tirar a tua paz. Aleluia. O Senhor está dizendo, confia na minha palavra. Davi deixou esse salmo escrito para atravessar séculos e séculos, gerações e gerações, para chegar até nós, para nos dar exemplo. Do mesmo Deus que agiu em favor da vida de Davi, vai agir em favor da sua vida. Ele disse, Senhor, confunde os planos dos homens de Absalão. E Absalão era filho dele. Está lá em 2 Samuel 15:31. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor usou Uzai para influenciar Absalão a rejeitar os conselhos de Aitofel. E que por fim levou à derrota do exército rebelde. Deus vai usar alguém. Mas ele sai fora, não mexe com ela não. Não mexe com ele não. Deus tem negócio com essa mulher. Deus tem negócio com esse homem. Sai desse meio. Uzai foi usado por Deus para aconselhar que Absalão não desse ouvido ao conselho de Aitofel. E foi isso que levou à derrota. Aí, enquanto estava em Jerusalém, Davi viu com seus próprios olhos a violência. Ele viu os conflitos à medida que cada um se posicionava de um lado da rebelião. Ele viu quem é que estava do lado dele e quem é que estava do lado de Absalão. Ele viu, ele contemplou isso. Aleluia, porque Absalão tentou disseminar uma contenda muito grande. Ele chegou a dizer assim, meu pai está cansado, vem aqui, eu te dou conselho, ele não pode te atender. Ele queria roubar, usurpar o trono de Davi. Mas quem chamou Davi para sentar no trono foi Deus. E se Deus chamou a mim, a você, se Deus me escolheu, a mim, a você, aleluia. Pode vir os Absalões, eles vão ficar confusos nessa noite.
vão ficar confusos. Ele viu a malícia, ele percebeu a maldade. Aleluia. Aitofel era homem igual a Davi. Ele era conselheiro, mas ele não era igual ao coração de Davi. Às vezes, deixa eu falar aqui o que eu senti de Deus de falar. Algumas amizades Deus tira do seu caminho para você não se contaminar. Quantas pessoas Deus tirou do meu caminho? Deus tirou. Deus disse, eu vou tirar muita gente do seu caminho. Até pessoas do meu sangue Deus tirou. Ah, mas fulano não fala comigo, nunca mais li. Não vai atrás não. Foi Deus que limpou o seu caminho. Você não sabe o que passa na cabeça daquela pessoa. Você não sabe a intenção do coração daquela pessoa. Então não vai atrás não. Foi Deus que tirou. Deus apenas limpou o seu caminho para você não se deixar levar por conselhos errados. Tem pessoas que não têm moral para dar conselho para ninguém. Tem uma vida errada e quer aconselhar você. Então tome cuidado. Deus tirou a Maria, o João, o Antônio. Glória a Deus. Glória a Deus que tirou. Para que você não caia na cilada do engano. Aleluia. É assim que Deus trabalha. O zelo de Deus pela minha vida e pela sua vida. Quantas... Gente, Deus um dia falou comigo assim que eu mudei para Peruça, quase 15 anos atrás. Vou eu limpar o teu caminho. Vou eu tirar muita gente. Porque Deus conhece o coração. Deus sabe quem é quem. Então fique em paz. Davi estava em Jerusalém. E ele viu cada um que se posicionava ao lado da rebelião de Absalão. Ele viu a malícia, o engano, a falsidade, a perversidade. Aleluia. Aitofel era conselheiro de Davi. Olha, um homem igual a mim. Conselheiro de Davi, olha só. Tem gente que chega em você e fala assim, tá tudo bem, irmã fulana. Não é porque está preocupado com você, não. Ele quer saber da sua vida para sair falando. Então, cuidado. Ai, estou na prova, estou chorando, estou morrendo. Não, tá tudo bem. A mulher sunamita nos deixou esse exemplo. Vai tudo bem, missionária, vai tudo bem. Tá tudo bem em casa, vai tudo bem. Tá tudo bem com o marido. As pessoas perguntam, não é para saber se realmente você está precisando de alguma coisa. É porque quer saber da sua vida. Posso ouvir glória? Aleluia. Deus nos ensina. Vamos lá. Os dois haviam, e não tem para adorar o Senhor, Davi e Aitofel. Olha só, estava aconselhando o filho de Davi. E esse Aitofel aconselhando o filho de Davi para se levantar contra o seu próprio pai. Para romper uma aliança. Satanás vem isso para quê? Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus está dizendo, a aliança que eu fiz contigo, a aliança que eu fiz no teu casamento, a aliança que eu fiz com a tua vida, o adversário não vai quebrar. Aleluia. Ele queria que rompesse a aliança entre Davi e o seu filho. Porém, Deus usa Uzai para neutralizar os planos de Aitofel. Os planos de Aitofel não vai ser concluído. Os planos de Aitofel não vai ser realizado, porque Deus levanta Uzai nessa noite, aleluia, e quebra esse mal, neutraliza, as forças do mal estão sendo neutralizadas. Davi foi poupado, aleluia, olha que coisa linda, Deus julgando a causa de Davi. Sabe por quê? Porque nós podemos olhar para o Senhor e confiar nele. Davi tinha esperanças de encontrar uma forma rápida de escapar, de ser importante. Aleluia. Davi viveu uma circunstância tão difícil. Ele estava com o sentimento dele abalado. Mas ele olhou para o Senhor e pediu ajuda. Você tem duas asas, meu irmão. Quais asas? 2 joelhos. Você pode voar. Davi estava tão certo que o Senhor iria ouvir ele, que o Senhor iria resgatar ele. Durante os anos difíceis de preparação, Davi passou por várias etapas, várias mudanças. E essas mudanças, essas etapas que Davi passou, trouxe ele uma experiência de aprendizado. De aprendizado. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida é aprendizado. Aleluia. Ele estava vivendo cada situação, cada etapa era uma situação. Ele viveu essas preparações de mudança e aprendeu a confiar num Deus que não muda, num Deus que é fiel. Absalão e seus amigos vieram em meio ao luxo,
a comodidade e não sabia dos desafios. Absalão foi criado no meio do luxo, da comodidade, não sabia, não entendia o que o pai já tinha passado, as circunstâncias. Absalão não tinha fé em Deus. Aleluia. Uma vida próspera pode ser fácil, mas não sabe as dificuldades. Aleluia. Em meio à tempestade, a gente consegue descobrir como estamos despreparados. Sabia disso? Deus estava dizendo assim, Davi, aprenda com as dificuldades. Davi, essa circunstância não é para te matar. Davi, aleluia, Aitofel não vai frustrar os meus planos. Eu já tenho alguém, eu vou usar alguém para neutralizar este mal. Aleluia, aleluia. Davi sentiu tristeza, sim. Davi encerra esse salmo sendo, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai julgar a minha causa. Aleluia. Davi sabia que Deus não ia deixar ele na mão, deixar ele em desespero. Nessa noite, deixa eu te falar, Uzai já está a caminho. Uzai já vem vindo aí com uma palavra confortante. Enquanto Aitofel está tentando tramar alguma coisa ao contrário, Deus fala assim, Uzai, vai lá, fala com Davi. Aleluia, neutraliza tudo que veio contra a vida dele. Aleluia, Davi sabia que Deus iria dar vitória a ele. Aleluia, porque a conduta dos traidores é uma conduta errônea, é uma conduta muito feia, mas a conduta de um servo de Deus, aleluia, a conduta do traidor é a conduta igual de Judas, que vivia ao lado de Jesus, caminhando com Jesus. Ele disse, se fosse o inimigo que tivesse me insultado, eu até entenderia, mas alguém que andava comigo, Aitofel, era conselheiro de Davi, e se vira, tenta encher a cabeça de Absalão, para se levantar contra o próprio pai. Mas aqui o Davi clama a Deus, dizendo, Senhor, não ignore meu pedido. Senhor, eu estou sofrendo a dor da traição. Senhor, eu estou sentindo a dor da ingratidão. Aleluia. Sabe o que é isso? Deus dizendo, Davi, não entregue os pontos. Não entregue os pontos, não. Tem gente querendo jogar a toalha. Eu vou largar de mão, vou parar de orar. Não, não faça isso. Deus está dizendo, não entregue os pontos, porque eu vou agir. Aleluia. Não faça isso. Esse salmo aqui é um regente de coral. Salmo de Davi. Aleluia. Para ser acompanhado com instrumento de cordas. Aleluia. Porque o livro de salmo é poético. Eles subiam para Jerusalém cantando esses salmos e salmodiando ao Senhor. Ele disse, quem dera que eu tivesse asas de pomba para voar. Quem dera, eu fugiria para bem longe. Não, você não vai fugir. Em frente à situação, o Senhor vai tomar frente, aleluia. Em frente à situação, o Senhor Deus entra na tempestade. Capítulo 1 de Naum, verso 3. O Senhor tem seu caminho na tempestade. Eu estou assim, porque eu estou com dor. Mas Deus é bom, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia. Davi está dizendo, Senhor, eu estou passando por tudo isso porque eu sou um homem próximo ao Senhor. E tudo aquilo que Deus tem negócio, o inimigo vem para bombardear. Não vem com tudo, meu irmão. Mas o Senhor coloca Aitofel de lado, manda Uzai na frente. O Uzai vai vir trazer resposta. Aleluia. O Uzai vai trazer uma palavra de conforto, dizendo assim, não se desespere. Aleluia. Porque os planos de Deus eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aleluia, Satanás veio para quê? Matar, roubar e destruir. E Deus está dizendo assim, filho, filha, encontre a paz no meio da tempestade. Você não vai morrer no meio dessa tempestade, não. Essa tempestade vai te levar para o outro lado. Você vai dizer, só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Deus é maravilhoso. Você tem que entender que tudo que acontece, Deus tem propósito. Mesmo com a Kisa, você fala assim, mas eu não esperava passar por isso com fulana. Mas eu ajudei Cicrana. Eu também não esperava passar pelo que eu passei. Doeu muito. Mas o Senhor confortou meu coração. Não tenho mágoa. Não tenho mágoa. Eu falo, se Jesus vier me buscar hoje, eu sei que eu vou subir, porque eu não tenho mágoa. Só que amizade não quero mais. Cada um no seu quadrado. Eu perdoo, fique lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Porque o salmista está dizendo aqui, lança a tua preocupação
diante do Senhor. Lança o teu cuidado, verso 22, lança, pega esse problema aí, lança o teu cuidado ao Senhor sobre ele, e ele te susterá, e não permitirá que o justo seja abalado. Ei, não vai ficar abalado não. O Senhor está dizendo assim, Uzai já está a caminho, eu vou desfazer o plano de Aitofel. Aleluia! Aitofel estava pronto para invadir, encher a cabeça de Absalão, para se levantar contra o pai, para fazer, para acontecer. Deus, ei, vou parar os planos de Aitofel, eu vou parar os planos dele, porque eu tenho o controle. Eu tenho o controle. Levante a sua mão e glorifique a Jesus essa noite. Ele está no controle da tua casa, da tua família. Mas missionário, eu não estou aguentando mais. Vai aguentar sim. Reage, mulher. Reage, homem. Vai aguentar sim. O Senhor Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle. Glória. Aleluia. Estou aqui com dor ministrando. Me sentindo mal e falando para você. Deus não perdeu o controle. Aleluia. Deus não perdeu o controle e não vai perder. Davi estava perplexo, porque pessoa como era Aitofel, conselheiro dele, subia para o templo, adorava a Deus com ele. Se Jesus foi traído por Judas, imagina nós, que somos meros pecadores, miseráveis pecadores. Ele estava perplexo. Senhor, por que fez isso? Com a razão? Meu amigo, aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem o melhor amigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é seu melhor amigo. Davi disse, Senhor, dai ouvido ao meu clamor. Senhor, eu estou horrorizado. Senhor, quem me dera agora sair voando. Quem me dera sumir. Não, fica aí, dando glória a Deus. Porque o Senhor é grande. O Senhor é tremendo. O Senhor sabe trabalhar. O Senhor sabe trabalhar. Davi, ele sabia lidar com situações adversas. Devido às experiências que ele tinha passado em várias etapas da sua vida. Esse aqui é um poema que fala de adoração e fala de alívio de um problema. Porque Davi não perdeu a comunhão com Deus. O poema aqui apresenta o quadro de alguém que sofre pela traição de um amigo. E Davi viveu essa experiência com Aitofel, por causa da rebelião do seu filho Absalão. O próprio conselheiro de Davi vai se vira e quer fazer a cabeça de Absalão. Queria que Absalão usurpe o trono do seu pai. Davi se sentiu desesperado, triste, indignado. Mas logo, o que você não pode perder é a fé. Davi ficou triste, angustiado, entristecido, mas logo ele encontrou a fé. Reage, mulher. Encontrou paz. E com isso veio a vitória em cima da comunhão com Deus. Aqui nesse salmo tem 3 movimentos. O temor que leva ao escarpismo. A ira, não deixa a ira entrar no seu coração. Não permita a ira entrar no seu coração, que acaba virando ódio, não pode. E ao revanchismo, a fé que leva à vitória gera coragem. A fé que leva à vitória gera coragem, gera confiança. Aleluia, traz uma restauração correta, uma comunhão com Deus. Quando a vida nos golpeia com traição dos nossos amigos, devemos lembrar que o próprio Jesus viveu isso. O próprio Jesus viveu essa experiência em Deus. Podemos encontrar consolo, ânimo para seguir adiante. Não é hora de parar, não. Não é hora de jogar a toalha, não. Aleluia. Reage, homem. Reage, mulher. Deus está dizendo nessa noite, por que você quer parar? Quer jogar tudo para o alto? Porque teve um levante comigo na congregação. Porque fulano se levantou. Eu vou entregar o cargo. Eu vou entregar a congregação. Não, reage. Se levanta, porque Jesus é maravilhoso. Ele te escolheu, te chamou. E ele tem negócio com quem tem negócio com ele. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, eu vou interferir nesse assunto. Eu vou levantar Uzai. Uzai vem, aleluia, e quebra, neutraliza os conselhos errados de Aitofel. Deus está dizendo que Uzai vai vir para desfazer todo o plano, projeto que não vem de Deus.
Todo projeto que não vem de Deus, que não tem fundamento na palavra de Deus, não vai prosperar. Glória a Deus, crente. Dá glória a Deus, aleluia. Põe a sua fé em Deus. Tem muito crente entrando por desespero. Eu me deparo com várias situações todos os dias. Eu não aguento mais. O que eu vou fazer? Voa, voa, voa. Como? Com as asas chamadas joelho no joelho. Joelho no chão. Pô, você pode voar. Voar com as asas. Senhor, eu vou voar na tua presença. Eu vou colocar, vou lançar o meu cuidado ao Senhor. Foi o que Davi falou. Lança o teu cuidado ao Senhor. E ele te sustentar. E não permitirá que o justo seja abalado. Balança e descansa. É lançar e descansar. E quando nós lançamos e descansamos, pode ter certeza que Deus vai agir. Aleluia. Você pode lançar sobre o Senhor os teus cuidados, dia após dia. As suas preocupações. A ansiedade que vem tirar a tua paz. Irmãos, a ansiedade é um problema muito sério. Tira a paz da gente, tira a comunhão. Aleluia. Deus garante que está conosco. Temos provações, temos. Passamos sim, mas o Senhor cuida. O Senhor cuida. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele, porque ele vai fazer. O que você não pode fazer, o Senhor vai fazer. O Senhor faz, ele é grande, ele é tremendo, ele é maravilhoso. O nosso Deus conhece a tua estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que somos pó, ele conhece a minha e a tua estrutura, descansa o seu coração. Olha que Aitofel era um dos conselheiros mais próximos de Davi. Não era um amiguinho qualquer não, mais próximo de Davi. E nesse salmo você vê a angústia de Davi. Você vê a preocupação de Davi, mas eu me vislumbro com o cuidado de Deus. Ele estava agoniado, sabe aquele dia que você acorda agoniado, você, no meio da noite acorda agoniado, a alma cansada, aleluia, mas aqui você encontra algo que chama atenção, aleluia, o salmista diz, Senhor, dá ouvido à minha voz, dá ouvido à minha súplica, não esconda de mim o teu rosto, aleluia. Davi está dizendo, Senhor, eu estou triste, eu sou ser humano, eu tenho o direito de ficar triste, eu tenho o direito de chorar, irmãos. Não tem esse negócio de você não pode chorar. Você pode chorar sim. Senhor, eu estou oprimido. Estão maquinando mal contra mim. Os ímpios. Senhor, tanta calamidade. Tanto ataque furioso. Mas nesse momento o Senhor, ele, aleluia, ele entende que no lugar da indignação, ele tem que colocar a sua fé em Deus. Ele estava revoltado com a traição, que é normal. Quem não fica traído e fica revoltado? Mas ele pede, Senhor, confunda os conselhos dos meus inimigos. Glória! Confunde os conselhos dos meus inimigos. Mostra para eles, Senhor, que tu é comigo, Senhor. Ele chegou a dizer, supõe-se, Senhor, transforme em loucura o conselho de Aitofel. Quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, em que ele conquistou e escolheu, o filho de Jessé veio repleta de violência. Ele viu a cidade repleta de contenda, dia e noite, males, rondando as muralhas. A cidade de paz se tornou um lugar de desordem, de destruição. Quem sabe você fala, Senhor, minha família não era assim. Eu olhava para minha família, sentia alegria. Essa cidade pode ser a sua família, o seu convívio familiar. Senhor, não era assim há muito tempo atrás. E agora eu olho para minha família, olha o que está acontecendo. Ninguém se entende, ninguém conversa, ninguém ora junto. Aleluia. Davi está dizendo, Senhor, essa cidade da paz, a cidade de Jerusalém, é cidade de paz. Olha, a opressão entrou na cidade. Senhor, a contenda entrou na minha casa. Eu sei que tem gente assim desse jeito. Olha para isso, Senhor, o que está acontecendo, Senhor. Aleluia. Mas no cerne da queixa de Davi, ele encontra, aleluia, uma traição cruel que sofreu. A dor parecia ser insuportável, aleluia. Mas ele entendeu que Deus estava no controle e que o Senhor traria conforto para ele. Em meio a todo esse tumulto, em meio a todo esse reboliço, em meio a toda essa circunstância, Davi estava dizendo assim, eu vou receber uma resposta de Deus. Eu vou repetir para abrir bem seus ouvidos. Davi entende que aquela situação tumultuada, situação tão difícil, ele entende, Deus vai me trazer uma resposta.
Aleluia, porque ele orava pela tarde, pela manhã, ao meio-dia, porque horários dos judeus são diferentes. Aleluia. Davi dizendo assim, eu não vou deixar de orar. O dia dos judeus começa às 6 da tarde. Ele ora à tarde, de noite ao meio-dia. Ele disse, Senhor, ainda que parece que não está acontecendo nada à minha volta, eu sei que vai haver mudança. Deixa eu te dizer aqui, vai haver mudança de projeto. Deus é o Deus que projeta, é o Deus que faz, é o Deus, aleluia, que realiza. Deus está dizendo para você que o projeto dele não vai ser anulado, o projeto dele não vai ser neutralizado, se você mantiver a sua comunhão com ele, os seus olhos postos no Senhor. Mas o que vai ser neutralizado é tudo aquilo que vem para tumultuar a tua vida, tumultuar a tua casa, tumultuar a tua família, tem trazer um peso sobre você. A tua casa, a tua família não é mais a mesma. Deus está dizendo aqui para mim que tem pessoas que estão vivendo esse momento e você precisa entender. Agora é hora de você pegar suas duas asas e voar. As duas asas chamadas joelho, dizer a minha família vai ser reconstruída, a minha família vai viver tempo de paz. Não entra nessa briga, não contenda, não bate boca. Deixa o Espírito Santo agir, crente. Cadê o glória desses crentes? Aleluia! Aumenta o glória que tem vitória. É uma noite de livramento. Uma noite que projetos do inimigo estão sendo quebrados. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Aquilo que vinha para trazer, perturbar a tua alma, perturbar a tua casa, a tua família. O Senhor está dizendo, eu estou trazendo o Zai. Oh glória! Oh glória! Eu vou levantar o Zai para destruir as fortalezas do inferno. Vista-se da armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o seu nome. Deus é muito grande. O Senhor está dizendo, olha aqui, confia os teus cuidados a mim. Eu não vou permitir que você seja abalado. O salmista percebeu que o melhor caminho é seguir em frente em tempos de dificuldade. Por que você quer parar? Por que quer largar a rede? Aleluia! Enquanto você fica aí, não aguento mais, é isso que o inimigo quer ouvir. Senhor, eu vou permanecer, eu vou reagir. Davi percebe que nessa hora da dificuldade, o melhor caminho é não fugir, mas confiar a Deus nos seus cuidados. Podemos aprender lições aqui. Aleluia! Porque o Senhor Jesus, Ele sabe e conhece a tua estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe até onde você aguenta. A Bíblia diz que o Senhor não dá uma prova além daquilo que suportamos. Então glorifique a Deus, que isso aí é para o teu crescimento espiritual. É para Deus dizendo assim, eu quero você na comunhão comigo. Você relaxou na oração, né? Já orava mais, não ora mais. Acordava de madrugada para orar, não acorda mais. Aí Deus fala assim, peraí que vamos dar um ventinho básico. Vamos dar aí uma tempestadezinha básica. Corre para os pés de Jesus. Reage da glória. Reage da glória. Porque nessa noite há um decreto de Deus dizendo, os planos de Aitofel serão frustrados. Levante a tua mão e dá glória. Glória, glória e glória. Porque o Senhor tem poder de desfazer todos os planos do inimigo. Amém? Eu não vou me estender mais porque a minha saúde não me permite. Eu preciso me poupar, mas nós vamos orar pelas famílias, orar pelos filhos, pelos casamentos, orar pela vida espiritual de muitos. Volte a orar, volte a buscar pela vida profissional, por projetos de Deus. Vamos orar por causas da justiça, mas a prioridade hoje é as famílias. As famílias. Se você está vivendo uma turbulência, ou alguém da sua família, vamos colocar no altar do Senhor nessa noite. Talvez uma turbulência com o filho, com a filha, com o genro, com o sogro, com a nora, com o neto. Vamos pedir ao Senhor que desfaça todo o conselho errado da Aitofel. Que Deus neutralize todo o conselho errado. Aleluia. Tudo aquilo que vem para tirar a tua paz, abalar o teu casamento, abalar a tua família. Em nome de Jesus, crente, vai dando glória porque a vitória vem. Davi disse, eu vou clamar porque o Senhor vai me responder. E Deus levanta o Zai.
Aleluia, Aitofel foi lá no ouvido de Absalão. Todo o plano de Absalão vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Ele disse, peraí, não é assim não. Aleluia, Deus tem negócio com esse homem chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Então descansa o seu coração, que nessa noite Deus está dizendo, a tua família tem que estar debaixo do seu joelho. Na oração, pega a dobradiça, pega as duas asas, voa. O crente tem que andar com os pés para trás. Missionária, que é isso? Como é que eu ando com os pés para trás? De joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. O crente tem que andar com os pés para trás, de joelho. É de joelho. Tem um hino que eu gosto muito, da Eliane Oliveira. É de joelho que a gente conquista. Os planos da Aitofel serão frustrados, porque o Espírito de Deus levanta Uzai para dizer, não, assim não. Não faça isso, porque quem colocou Davi no trono foi Deus, ele é escolhido. Nós somos escolhidos do Senhor. Aleluia, vamos clamar ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus está dizendo essa noite, eu tenho resposta e vou trazer essa resposta. Vamos orar pelas famílias. Glória a Deus. Receba essa palavra nessa noite. Receba. Fala, Senhor, eu preciso de força. Vou lançar tudo aos cuidados do Senhor. E o Senhor vai cuidar de tudo. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele está trabalhando. E vem vindo Uzai aí para colocar tudo no seu devido lugar. Glória! A palavra de Deus é fiel, aleluia, não falha, não cai vazia, não volta vazia, ela vem, molha a terra para dar planta ao trabalhador, para dar o pão, é assim que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, você de perto, de longe, dentro do Brasil, fora do Brasil, já deu tudo certo, e o inimigo não vai conseguir, porque o Senhor já desfez toda a ferramenta preparada contra a minha vida e a sua já foi quebrada agora. Sabe por quê? Deus amarrou o valente. Aleluia, vem vindo maior do que o valente. Ele amarra o valente, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Em nome do Senhor Jesus, ore por mim, porque a guerra é grande. Quem está na frente da linha de frente recebe muito bombardeio, mas maior é o que está conosco do que o que está do lado de lá. Maior é o que está comigo do que o que está do lado de lá. O Senhor é grande. Vai, pega a tua vitória, segura aí a tua bênção, não murmure, glorifica, dá glória e dá glória, porque Deus tem resposta para muita gente aqui. Deus tem resposta. Recebi testemunhos maravilhosos da live da semana passada, portas de empregos que se abriram. Eita glória, eita glória, eita glória. Deus é bom, irmão, Deus é bom. Nós não merecemos nada. Deus não deve nada para ninguém. Nós é que somos devedores. Deus tem resposta. Os conselhos de Aitofel não vai dar certo, porque Deus levanta Uzai e diz assim, não, sai fora, não se envolve com isso. Deus tem negócio com Davi, glória a Deus, e vai dar tudo certo, glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus. Apresenta a sua família agora. Pode começar a orar. Eu não posso te ouvir. Coloca o nome da pessoa, Senhor Deus. Maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor. Louvamos o teu nome por esta noite. E eu quero apresentar todas as famílias. Mães que estão clamando, esposas, noras, sogras. Senhor, visite cada família, aquela que mora longe, que mora perto. Senhor, mães que têm filhos fora do Brasil, em outro país, Pai, na América, em Portugal. Senhor, visite agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu não sei, mas Deus me mostra o nome Ronaldo. Aonde estiver esse Ronaldo, quem sabe precisa de um livramento. Quem sabe a mãe está clamando pela vida deste Ronaldo. Visita ele agora, Pai, onde quer que ele esteja. Desfaça do projeto do inimigo, tudo aquilo que vem para destruir casamentos e família. Que o Espírito
espírito da contenda, a rebeldia de Absalão, a síndrome de Absalão, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Os conselhos errados de Aitofel não prosperem, e que o Senhor levante Uzai para trazer, para neutralizar esses conselhos errados. Visite esta casa, os 4 cantos desta casa. Senhor, aquele que mora no sobrado, casa grande, casa pequena, ou que mora de aluguel, não sei, visite agora, Jesus. Vá ao encontro desta sogra que ora pela sua nora, que ora pelo seu genro, que ora pelos seus netos. Jesus, visite agora. Senhor, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, vai jogando por terra toda a cilada do adversário, neutraliza o plano do inimigo, neutraliza os projetos que não vêm de ti. Em nome do Senhor Jesus, a enfermidade cai por terra agora. Visita o meu corpo, do alto da cabeça até a planta do pé. Todo mal, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, espírito de enfermidade, eu te ordeno, sai agora. Sai deste corpo, sai do meu corpo, toda crise de ansiedade, a depressão, em nome de Jesus, Senhor, visita esta família que tem alguém no alcoolismo, liberta, que tem alguém no mundo das drogas, o crack, liberta agora, Pai, em nome de Jesus, desfaz agora todo mal, em nome de Jesus, e quem pode dar glória, dê glória, quem pode dar glória, dá glória, porque o Senhor já decretou uma vitória, em nome de Jesus, glória a Deus, crente. Aleluia. Deus me disse que alguém está orando para uma vida chamada Ronaldo agora. Deus já visitou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Uzai já vem vindo aí com a resposta. Para neutralizar tudo aquilo que o espírito de Absalão, de Aitofel, queria causar pânico, medo, desespero. Não entra nessa, não. Não entra nessa. E mais uma vez, irmãos, tomem cuidado com o que vocês assistem. Tem muita gente contaminada, porque não houve uma palavra verídica da parte de Deus. Bíblia. Vá na Bíblia. Aqui é boca de Deus, profecia, revelação. Aqui tem tudo. E eu gosto de Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Porque aqui tem tudo o que você precisa. Vamos ter muito cuidado, os dias estão muito difíceis. A Bíblia diz que, se possível, andaria até os escolhidos. Está cheio de falsos profetas por aí. Mas eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu estava no hotel. Levantei e fui escovar os dentes. Fui descer para tomar café. Deus falou comigo. Deus disse para mim: vou começar a arrancar os joios no meio do trigo. Vem vir muita coisa aí. Não se escandalizem. Não se escandalizem. Tempo de limpeza. Porque Jesus está voltando. E nós temos que falar da volta de Jesus. Vamos ficar firmes. Agarra o anjo, faça igual Jacó. Não te largo enquanto não me abençoares. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua casa, sua família. Ore pela minha saúde, para Deus me dar graça e força. Tem viagens que são bem cansativas, quando tem conexão. Mas Deus vai dar graça. Em nome de Jesus, os joios vão começar a ser separados. A gente vai ver coisas e falar assim: o quê? Oi, como é que é? É Deus. Deus abençoe você, meu querido. Obrigado pelo seu prestígio. Obrigado por nos prestigiar nessa noite. Divulgue este canal, ajude a subir este canal. Tem chegado aos lugares mais longínquos, fora do Brasil, vocês não têm noção. Gente longe, na África, Itália, Espanha, Japão, Estados Unidos, então o que mais tem? Portugal. Irmãos, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, Adonai. Um beijo. Lança o teu cuidado ao Senhor e dá glória, 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 glória. Não esquece de 7 glórias, viu? E é hoje à noite. Amanhã de manhã, 3 glórias. Opa, funciona, porque eu já fiz e Deus me deu vitória. Um beijo. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.